das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Pai nosso que estais nos céus, Ele está nos céus e Ele está aqui na terra, e Ele está nesse nosso momento de oração e Ele está com você neste momento. Nós iniciamos o nosso programa Oração ao Pai das Misericórdias, e sim, mostrando esse céu lindo, maravilhoso, dom de Deus, criação de Deus. E você também é criatura de Deus, você é um filho amado de Deus, querido de Deus, tá joia? E esse Pai do céu e esse Pai das misericórdias nos deu o seu Filho Jesus para nos salvar, para a nossa salvação. Nós confiamos ao Pai do céu, confiamos ao Pai das misericórdias, você, a sua vida, as suas intenções. E olha só que bacana, alguns peregrinos passaram por aqui, nesse momento que a gente estava rezando, e deixaram aqui também as suas intenções. Nós queremos rezar. Olha só, gente, Deus seja louvado pelo dom da vida do Orlando e da Isabel Oliveira. Eles são de Aracaju, comemorando 50 anos de casado, 50 anos de matrimônio. Deus seja louvado. E aqui rezando por este casal, eu imagino quantas lutas, quantos sofrimentos, quantas dores, mas quantas vitórias, quantas graças eles também alcançaram. Talvez você está dizendo aí, padre, também eu tenho 30 anos, eu tenho 50, eu tenho 60, mas que Deus abençoe também você, o seu matrimônio, a sua vida. Padre, eu não casei ainda, mas que Deus providencie, né? Se é a sua vocação, providencie aí, como a gente costuma dizer, o José para a sua vida, a Maria para a sua vida. Que nosso Senhor abençoe todos aqueles que são vocacionados ao matrimônio e sejam fiéis um ao outro. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Também quero confiar a Carla Couto, está com câncer de pulmão. Ela pede pela cura e pela libertação do cigarro. E tantos irmãos e irmãs que vivem essa realidade do vício, que estão presas. Senhor, nós pedimos a libertação dos vícios desses nossos irmãos. A Joselma Maria e Gabriela pede também pela saúde. Ian Barbosa pede pela sua depressão. O Rogério Correia visitando-nos aqui também de Belo Horizonte. Nós rezamos pelo Rogério, pelo Ian, pela Joselma, pela Carla Couto. Nós confiamos, Pai das misericórdias, ao Senhor, esses filhos e filhas. Amém. E ainda nos ajudando a rezar, claro, a palavra de Deus, minha gente. Nós temos meditado nesses dias Romanos. E eu quero pegar aqui mais um trecho da Escritura, mais um versículo de Romanos para você, no capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, 15. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Com efeito, se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais abundou sobre muitos a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Esta leitura é fantástica, minha gente. Se por um homem, e no início dessa perícope, no início deste trecho da Escritura de Romanos 5, lá no versículo 12, diz que o pecado entrou no mundo por um homem, mas também, no versículo 15 que eu li para você agora, a graça de Deus abundante, muito maior a graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é ou não é verdade que a gente costuma ficar, infelizmente, no negativo? No negativo. Mas
Nosso Senhor, meus irmãos, nos deu a graça. O Pai das misericórdias nos deu a graça, o seu Filho Jesus. Ele nos deu o seu melhor. Então, por amor de Deus, pela misericórdia de Deus, viu? Fique com aquilo que é bom. Fique com aquilo que é a graça de Deus na sua vida, viu? O pecado foi grande, sim, mas muito maior é a graça de Deus. Na vida desses filhos aqui que eu mencionei, mas também na sua vida. A graça de Deus é muito maior. O pecado entrou no mundo por um homem, mas a graça de Deus também entrou no mundo por um homem, porque o Pai das misericórdias enviou o seu Filho Jesus a nós para a nossa salvação, para a nossa justificação. Então, não tema o mal, mas se dobre diante da graça de Deus. Não tema o mal e confie cada vez mais em Deus. Confie cada vez mais no Pai das misericórdias. Eu te convido agora a se colocar em oração, se colocar na presença de Deus, na presença do Pai. E se abandone, se entregue ao Pai neste momento. Entregue a sua situação complicada, difícil, de pecado, a situação de trabalho em que você precisa aí resolver. Nós queremos pedir, Pai das misericórdias, abençoa. Pai das misericórdias, visita com a tua graça esses filhos e filhas. O pecado abundou, abundou, pode até abundado, mas a misericórdia de Deus superabundou, superou. Obrigado, Pai das misericórdias, que a tua graça foi muito maior, a tua graça é maior. E eu quero dizer isso para você. A graça de Deus é maior na sua vida. Não fique aí com vitimismo. Nada dá certo, está tudo mal. Eu quero dizer para você que há um bem maior. E o bem maior se chama Deus, se chama Pai das misericórdias, se chama Jesus Cristo, se chama Espírito Santo. É a Trindade Santa. E aí nós temos também ainda a Virgem Maria, os santos, os anjos que nós podemos contar. Meu irmão, levanta a cabeça. Levante a sua cabeça, olhe para o céu, como a gente começou esse programa, olhe para o alto. A graça de Deus está sobre você, está sobre nós. E obrigado, Pai. Nós confiamos e nós entregamos ainda outros pedidos, outros filhos que confiam no Senhor. A pessoa que não se identificou, mas pede oração para o seu filho, para que pare de brigar. A violência dentro de casa, que é uma tristeza, né, minha gente? Que a paz reine no seu lar, filho, filha. A Heloísa também agradece a Deus pela saúde, pela sua família e reza também agradecendo, mais uma vez reza agradecendo a Deus. Senhor, pela saúde de Adriana Silva e pelo Gustavo Henrique, nós confiamos, Senhor, esses filhos ao Senhor. Uma pessoa, Senhor, que também pede pela cirurgia do Luiz Carlos. Senhor, abençoa a sua recuperação, abençoa a sua vida. Nós confiamos, Pai, e confiamos que tudo vai dar certo, porque nós cremos, porque nós temos fé. E por isso, filho e filha, rezemos ao Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. E antes da bênção, quero aqui oferecer para você um produto de evangelização do Pai das misericórdias.
essa caneca aqui, minha gente. Eu sei que muita gente acompanha o programa de manhã, por exemplo, então olha, faça companhia para mim, para nós, da Canção Nova, tomando o seu cafezinho, o seu chá. Então adquira essa caneca e olha só, do outro lado tem a oração ao Pai das Misericórdias. Se você não decorou ainda, não tem mais desculpa para não decorar, tá joia? Então pode adquirir essa caneca que vai ajudar também, nos ajudar na evangelização aqui na Canção Nova, na evangelização que o Santuário do Pai das Misericórdias realiza, tá bom? loja.cançãonova.com/santuário você pode adquirir este e outros produtos de evangelização. Sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a confiança que você precisa ter cada vez mais em Deus, e agora já tem. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias,